Fala pessoas, e aí, tudo certo? Agora a gente vai falar sobre o filo porífera. Ei, quando a gente trabalha com o filo porífera, a gente tem que lembrar, claro, que o filo porífera corresponde aos poríferos. Aí você pode dizer, tá André, mas não me ajudou não. Porífera, poríferos, tá, mas o que são os poríferos? Ei, esse filo porífera ou os poríferos corresponde aos animais que a gente conhece como as esponjas. Então, quando você trabalha com as esponjas, você tem que lembrar que esse animal chamado de esponja, ele corresponde ao representante ou aos representantes desse filo porífera. E assim, antes da gente ir para as características desse cara ou desses caras, vocês têm que tomar cuidado que assim, já adiantando, o filo porífera é o filo dos animais mais primitivos que nós temos, ou seja, com uma complexidade morfofisiológica mais simples. Aí tu pensa assim, é uma complexidade, é um animal que tem uma estrutura corporal muito simples, tá? Aí você vai dizer, tá, beleza, mas e quantas características? Aí presta atenção. Quando a gente começa a trabalhar com as características gerais, lembrem que os poríferos são animais aquáticos. Lembrem que os poríferos são animais aquáticos. Eu sei que a maioria dos poríferos são marinhos, ou seja, são de água salgada. Mas tomem cuidado que vocês podem encontrar espécies de água doce, tá? É por isso que eu coloquei aqui aquáticos, não coloquei marinhos. Pelo amor de Deus, não esqueçam que aquático é diferente de marinho. Marinho é só para água salgada. Aquático serve para salgada e doce, tá? Cuidado. Depois eu digo assim, ó, são animais filtradores. Por que eles são animais filtradores? Porque eles vão tirar os nutrientes da água fazendo uma filtração, que daqui a pouco eu vou explicar qual é a célula que vai funcionar como filtro, beleza? Ó, lembrem que eles são ablásticos. Ah, André, mas o que é isso assim, ablásticos? Ei, o animal ablástico é um animal que não tem folheto. Oxe, ele não tem folheto não, ele não vai ter aquela coisa de ectoderma, mesoderma, endoderma, não. Esse animalzinho, ele não forma os folhetos embrionários, tá? Ele não vai chegar nessa fase embrionária, você não vai ter uma gástrula, você para na blástula, tá? Por isso que você não vai ter esses folhetos, você não vai ter, claro, a gente não vai ter a ectoderma, a mesoderma e a endoderma, tranquilo? Folheto embrionário nenhum. Olha pra cá, sem tecidos e órgãos. Oxente, é um cara que não tem tecidos e órgãos? Não. Tu lembra do começo da história que eu tava falando aqui? Eu não disse a vocês que esse era o animal mais simples, que ele era um animal de estrutura corporal mais simples? Veja, ele é um animal multicelular. Ele tem várias células, mas não é porque ele tem muitas células que ele é obrigado a ter tecido. Então ele nem forma tecido e nem forma órgão. Ó, sem tecidos e sem órgãos. Aí é por isso que a gente diz, olha para essa palavra, aneuromiários. Por quê? Se ele não tem tecido, claro, ele nem vai ter tecido muscular e nem vai ter tecido nervoso. Por isso que a gente diz que ele é um aneuromiário, tá? Outro detalhe, a simetria é uma simetria radial ou assimétrico. Agora deixa eu chamar a atenção, olha para mim. Geralmente, vocês vão encontrar por aí em que o danado dos poríferos, ele vai ter uma simetria, ou melhor, ele não tem simetria. Como ele não tem simetria, você na maioria das vezes vai dizer que o porífero é assimétrico. André, o que é simetria? É exatamente a capacidade de você dividir o corpo em pedaços iguais. Ou você dividir a estrutura do corpo em pedaços iguais. Aí o que é que acontece? A partir do momento que eu digo que um animal é assimétrico, significa que ele não tem simetria. Porém, algumas esponjas, algumas espécies, vocês podem encontrar com uma simetria radial. Ah, André, mas como assim uma simetria radial? É quando você vai dividir o corpo do animal em vários pedaços iguais. Você consegue dividir o corpo do animal em vários pedaços, beleza? Ei, e a reprodução do cara? Ele pode se reproduzir de forma assexuada, mas ele pode se reproduzir de maneira sexuada. Aí assim, assexuada e sexuada, vamos com calma. Quando você diz que esse cara se reproduz por uma reprodução assexuada, é aquela reprodução que não tem variabilidade genética. Você vai gerar novos indivíduos sem mexer com a genética. Lembrem que é aquela história dos clones naturais. Eu vou produzir novos animais, mas eu não mexo com a genética. Ah, Andrei, dá um exemplo aí de reprodução assexuada que ele faz.
Agorinha. Toma cuidado que as esponjas fazem o brotamento. Ei, você tem brotamento de esponja. Quando uma esponja adulta cria um broto, esse broto vai se desprender, vai bater no solo e vai criar exatamente uma nova esponja. Beleza? Ei, sem variabilidade genética. Agora, quando a gente fala de reprodução sexuada, esse animalzinho aqui, ele vai ter reprodução com variabilidade genética. Oxe, e tem, Andrei? Tem. Aí sabe como é que vai acontecer? A partir de uma fecundação. Ou seja, um animal vai liberar um espermatozoide na água, esse espermatozoide vai entrar em outra esponja, vai fecundar o óvulo, esse óvulo vai produzir um zigoto que vira uma larva, essa larva sai do corpo dessa outra esponja, bate no solo, e cria um novo animal, tá? Agora lembrem, tá? Quando você pega essa coisa de esponja, quando você pega a estrutura da esponja, olha para esse desenho aqui. Olha a estrutura dessa esponja aqui. Isso aqui é uma esponja. Andrei, esse animal não se mexe não, é? Não pode esquecer disso, tá? Lembrem que uma das principais características da esponja é que a esponja é um animal séssil. Pronto, lá vem Andrei com essas palavras. Séssil. Ei, menino, séssil é fixo. É um animal que não se mexe. Aí imagina, ó, eu peguei aqui uma esponja e dei um corte para mostrar a vocês como é que a gente vai organizar a esponja. Presta atenção. O revestimento externo da esponja é chamado de pinacoderme. O revestimento externo da esponja, ó, é chamado de pinacoderme. Aí o que acontece? Cada célulazinha dessa aqui, ó, que forma a pinacoderme, que forma o revestimento externo, são chamados de pinacócitos. Ei, se o revestimento externo é a pinacoderme, cada célulazinha dessa é um pinacócito. Aí o que acontece? Como o nome do cara, vê o nome do cara, porífero. Então significa que o corpo do cara, ó, ele vai ter um monte de poros, ou seja, um monte de buraquinhos pelo corpo. Cada buraquinho desse vai ter uma célula chamada de porócito. Ah, Andrei, mas pra que tu tá falando isso? Eu tô falando isso porque assim, ó, é pelo porócito que a água entra. Ei, é pelos poros do corpo desse cara que a água vai entrar. Quando a água entra dentro do corpo, ela vai vir para esse espaço aqui, ó. Dentro do corpo do animal, você vai ter um oco, tá? E esse oco aqui é o que a gente chama de átrio ou espongiocele. Se você não quiser falar espongiocele, esse espaço aqui, ó, também é chamado de átrio. Aí o que acontece? A água entra dentro do átrio, e sai por cima. A saída da água é o ósculo. Vem? Sai por cima. Ô, Andrei, mas a água não pode entrar pelo ósculo? Não. A água ela não pode sair pelo poro? Não. Entra pelo poro, sai pelo ósculo. Aí o que vai acontecer? O revestimento interno dessa esponja, olha pra cá, vai ter um monte dessas células azuis aqui. Vê essas células. Essas células são as mais conhecidas dos poríferos. Ó, cada célulazinha dessa é o que a gente chama de coanócito. Esses coanócitozinhos são células flageladas, ó. Eles têm tipo um flagelo, um rabinho, que quando a água tá aqui dentro, esses flagelos batem para essa água fazer um fluxo aqui, para a danada da célula conseguir puxar os nutrientes da água e puxar o oxigênio da água para nutrir esse animal e para oxigenar o corpo desse animal. Aí o que acontece? Atrás de cada coanócito, geralmente a gente encontra um amebócito. Olha aqui, ó. O amebócito. O amebócito é uma célula que vai ajudar tanto na digestão intracelular, ou seja, ajuda na digestão do animal, como também ajuda a renovar o corpo do animal. Ou seja, esse amebócito, ele pode se transformar em outras células do corpo do animal, renovando o corpo, tá? E um detalhe, nesse espaçozinho aonde você vai encontrar os amebócitos, a gente também vai encontrar as espículas, que essas espículas, elas geralmente estão relacionadas com a sustentação do corpo. A danada da esponja, ela só é bonitinha daquele jeito, como se fosse uma estrutura rígida, séssil, porque esse corpo, ó, ele é cheio de espículas. Ah, e tem um detalhe,
o espaço entre a cavidade externa, ó, entre esse revestimento externo e esse revestimento interno aqui, o espaço do meio, aonde você vai encontrar as espículas e os amebócitos, é o que a gente chama de mesoílo, tá? O mesóilo ou mesoílo, você não pode esquecer que é exatamente esse espaço entre o revestimento externo e o revestimento interno. Aí, isso tudo aqui é o que a gente trata com o funcionamento do corpo de uma esponja. Resumindo, pegou o filo porífera, lembrem logo das esponjas. Tá aqui as principais características, tá aqui a estrutura. Tu quer copiar agora, né? Então vou sair da frente para tu tirar a foto, beleza? Valeu!